No jargão gnóstico, o efeito involuntário desse mergulho de Sofaia é a geração dos Arcons. Os Arcons são o fator anômalo nessa história toda. O Evangelho de Filipe chama isso de erro, mas anomo, ou seja, anômalo, é uma coisa que se desvia de uma regra geral, à exceção da descida avatárica. A paráfrase do Evangelho de Filipe, então, seria isso. O mundo foi criado por um desvio dos protocolos aeônicos. Uma tradução mais adequada de um termo, né, que é mal traduzido aqui, ou que foi traduzido tendenciosamente, rasga o véu pessimista atribuído aos gnósticos pelos estudiosos e acadêmicos, que é aí lugar comum quando se fala em gnosticismo, né? Os gnósticos são pessimistas, eles não gostam do corpo, eles querem voltar para a luz. Não é bem assim. Tem muita filosofia nesses textos gnósticos. Basta dar uma fuçada. E isso dá uma visão bastante diferente da realidade da coisa e do perigo dessa narrativa. Por isso essa narrativa teve que ser suprimida, porque ela sozinha é capaz de desmontar toda a charada dessa dominação mundial dos Zadikim do Mar Morto em forma de cristianismo, a religião universal. Os pais da igreja catalogaram essas seitas, essas religiões, esses pensamentos, né, diferentes da ortodoxia cristã, até em oposição à ortodoxia cristã, colocaram todos no mesmo saco de gnósticos. Mas os gnósticos não chamavam a si mesmos de gnósticos, eles eram professores, telestai em grego. Um telestes é um desses professores da antiguidade, essa gente que construiu o que construiu e que tem um legado em pé até hoje aí. Sem falar no material gnóstico, que é aí uma fonte de néctar inesgotável quase, porque cada vez que eu mexo nisso eu descubro alguma coisa. É impressionante. Esse estudo está sendo uma maravilha para mim. E eu espero que esteja sendo uma maravilha para os senhores também. Então, os cadernos de Nag Hammadi mostram que eles não tinham o mesmo perfil, toda essa gente. Eles não pensavam de forma unificada. Alguns, né, dessas seitas eram bastante influenciadas pelo sincretismo do cristianismo, alguns menos. Alguns eram ferrenhamente opostos ao cristianismo. Alguns textos parecem ser anotações de aula, como se um professor estivesse ensinando os fundamentos do cristianismo para alguém e o aluno fez suas anotações rápidas lá. Alguns textos, sem brincadeira, galera, parece post-it. Parece que o cara colocou uma sequência para ele memorizar certos fundamentos do que ele estava estudando, em especial o cristianismo. Por isso tem tanto cristianismo nos textos de Nag Hammadi. Na minha opinião, eles estudavam o cristianismo. Pessoal, a substância luminosa aiônica, ela é superviva, ela é senciente, ela é consciente, ela é animada e animadora. É possuidora de capacidades comparáveis às capacidades observadas em todos os seres vivos. Sobre a capacidade animadora dos Aeons, o tratado tripartite já citado fala o seguinte, né? Que o pleroma é o lugar onde todo o pensamento se torna um filho. É o lugar onde tudo que se pensa acontece, porque é assim que eles criam. Sofaia emprestou poderes aos Arcons. Assim também, as coisas que eles pensam se tornam realidade. A afirmação de um tipo de pensamento, discernimento, resposta emotiva e capacidade de agir por intenção ao nível divino não é uma questão de fé na cosmologia sofiânica. É uma hipótese de trabalho baseada na premissa de que a matriz superviva e sobrenatural da vida deve conter e exibir todas as propriedades que são evidentes no espectro das formas de vida. Esta é uma premissa a ser testada e jamais ser aceita por fé cega. Sofaia usa duas táticas para lidar com os Arcons. A primeira, ela empresta a centelha fracionada da sua inteligência criativa, o nous, e num segundo momento, ela apresenta um modelo a ser imitado, porque replicação e imitação são as faculdades inatas dos Arcons. Uma imitação implica, então, a existência daquilo que é imitado. E o livro secreto de João fala o seguinte:
Eis a primeira autoridade, o Arcon, que tomou o grande poder da sua mãe. Depois deixou-a e afastou-se do local onde nasceu. Assumiu o controle e criou para si outros Aeons como o fogo luminoso que ainda existe. Ele se acasalou com a sua própria estupidez, né? Mindlessness é o termo do texto, e gerou autoridades para si mesmo. Os dispositivos de inteligência artificial também podem replicar processos programados pelos seres humanos, mesmo que não tenham a capacidade de originar tais processos. Os Archons apresentam o protótipo cósmico da inteligência artificial. A inteligência artificial no mundo de hoje é um meio arcôntico. Contudo, o conceito de inteligência artificial é errôneo e enganador, pois a vida é inteligente. Dito de outra forma, a inteligência é a propriedade básica das formas de vida, desde os micróbios às baleias azuis e tudo que se encontra entre eles. Pelo padrão gnóstico, a inteligência é uma propriedade exclusiva das criaturas vivas orgânicas. A inteligência artificial imita a inteligência viva, mas não é nem viva nem orgânica. Trata-se de um sistema mental inorgânico que pode, apenas de forma limitada e distorcida, imitar a inteligência orgânica. Seria melhor chamá-la de inteligência mimética. Inteligência artificial como tal não existe. Isso não existe. Tudo que está vivo é inteligente, e tudo que é verdadeiramente inteligente está vivo. A cosmologia gnóstica descreve o Histerioma como uma espécie de construção de parques temáticos, o mundo Disney dos Archons. Não é uma construção imaterial, como um holograma que não tem base material além da imagem original, né, daquilo que projeta, tipo a princesa Leia. A princesa Leia existe, né? Ela foi filmada, então existe uma princesa Leia e aqui está o holograma dela. Mesma coisa com o nosso sistema solar. O Histerioma é construído do material extraído da matéria elementar dos braços galácticos. Com essa matéria elementar, a nuvem de gafanhotos imitou o padrão baseado nas imagens que Sophia mostrou a eles. É um sistema planetário inorgânico. Um módulo de 6 orbes e um ponto central, que é Saturno. Sobre a construção do Histerioma, fala aqui no texto sobre a origem do mundo. A partir da matéria, a autoridade criou para si uma morada e chamou-lhe céu. E a partir da matéria, criou um apoio para os pés e chamou-lhe terra, earth, com letra minúscula, né? Ou seja, um ponto de apoio. E Aldabaoth então delega poderes, veja só. E Aldabaoth colocou 7 reis, um para cada esfera do céu, para reinar sobre estes 7 céus. E 5 para reinar sobre as profundezas do abismo. Partilhou com eles o seu fogo, mas não lhes deu o poder da luz que tinha tirado de sua mãe. É um bicho traiçoeiro, porque ele é escuridão ignorante. Quando a luz se misturou com as trevas, fez com que as trevas brilhassem. Quando as trevas se misturaram com a luz, obscureceu a luz. E não se tornaram nem luz nem trevas, mas sim sombras. Gloom. Sabe? Aquela coisa gloomy. Livro secreto de João, senhoras e senhores. Presta atenção, galera. O planeta Terra ainda não existe. Nem o sistema planetário existe. Os Archons estão criando o sistema planetário nesse momento. O episódio 5 descreve o Aeon Sophia assumindo a forma de um turbilhão de vórtice Ouroboros, a serpente comendo a própria cauda. Então, em resumo, o episódio 5 é o ponto médio da narrativa, né? São 9 episódios. Ela traz 2 eventos fundamentais na nossa história como espécie e na história da deusa. O Antropos já está criado, a panspermia já aconteceu, episódio 3 e 4, lembra? 9 vezes o Antropos emergiu pelos braços da galáxia e as 9 vezes se destruíram, eles se desviaram, deu ruim. Sophia, preocupada de tanto ensaiar intervenções, acabou por cair
para o lado de cá da matéria é a deusa caída. O impacto de uma criatura como Sophia, cujo corpo é feito de torrentes de plasma com capacidades criadoras, luz superviva, animada e animadora, nos braços da matéria, fez emergir uma criatura descrita como um feto abortado, os Archons. O impacto gera ondas em efeito fractal, mas César, o que é fractal? O matemático francês Benoît Mandelbrot produziu o conjunto traçando iterações fractais numa exposição gráfica. Esse exercício é facilmente reproduzido. O programador alimenta o computador com uma equação simples, depois o computador reintroduz o resultado dessa equação na equação original e de novo, até os bilhões de repetições ou iterações. Os padrões fractais assim gerados não estão vivos e não são orgânicos, nem são a causa dos padrões fractais que existem na natureza. Os fractais CGI são arcônticos. A fractalidade na natureza é orgânica, né? É viva, é inteligente. A diferença óbvia é só ver aí as imagens, né, de uma samambaia, por exemplo. Felizmente, ou melhor, fortuitamente, o CGI do conjunto Mandelbrot apresenta uma imagem exata da zona de impacto de Sophia nos braços galácticos. Sophia é um eiondopleroma. Ela tem um corpo-força permeado de correntes supernaturais ou supervivas que operam de forma fractal. A natureza inata do Aeon Sophia é autopoética, é auto-organizadora. Consequentemente, quando ela impacta o campo elementar da matéria, ela se agrega às semelhanças fractais sem vida. A simulação por computador CGI é perfeita para ilustrar o evento cósmico da geração dos Archons, porque os próprios Archons são uma espécie inorgânica com mente de inteligência artificial. Em outras palavras, a mídia corresponde ao evento a ser ilustrado. Não existe nada melhor para ilustrar esse impacto, essa criação fractal dos Archons, do que uma simulação de computador. Perfeito. E então, o impacto. Milhares, milhões, bilhões de little creatures, chamadas Archons, emergem na zona das sombras do Quenoma. São hordas e hordas e hordas de criaturas em formas de cavalo marinho, que se espalham em cópias das cópias, em efeito fractal. Numa imagem, aquela história. A onda daquilo que monta vai montado nele. E uma imagem cria outra, que cria outra, e então a coisa evolui. E esses cavalos marinhos trocam de casca e emergem como se fossem insetos, uma nuvem de gafanhotos, zumbindo um som metálico desagradável que porre. Sophia deve estar sofrendo até hoje com essas porcarias na orelha dela. E foi assim então, meus queridos, a ousadia, a audácia, prúnicos do Aeon Sophia colocou ela em volta numa nuvem de gafanhotos, a prole cósmica que ela gerou sem a intenção de gerar. O tema do enxame de gafanhotos está no Apocalipse 9:3 e 9:7, dá uma olhadinha lá. E a consequência direta da queda de Sophia é a geração dos Archons. Mas sempre dá para piorar, né? Essa nuvem de gafanhoto começa a se aglomerar em volta de um Archon um pouco mais agressivo, Yaldabaoth, mas isso vai ficar para o episódio 6 da história da deusa caída. A solução de 3 corpos é também um episódio complexo, onde nós vamos falar aí da relação Lua, Sol e Terra, porque é agora que a Terra se forma. É agora que a deusa se transforma na Terra. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Foi um prazer estar aqui. Um abraço.